E se o fato de você não ter amigos não for um defeito, mas uma adaptação? E se essa solidão silenciosa que você carrega não for fracasso, mas proteção? Hoje, você vai entender o que realmente acontece na mente de quem vive à margem e por que isso pode ser mais profundo do que parece. Vem com a gente, pois existe um tipo de solidão que quase ninguém percebe. Ela não faz barulho, não chama atenção, não aparece nas fotos. Ela se esconde atrás da produtividade, das metas cumpridas, das séries assistidas sozinho e da frase repetida com naturalidade: estou apenas ocupado ultimamente. Mas quando a noite chega e o silêncio se instala, algo pesa. Não é apenas estar fisicamente sozinho. É a sensação de não ser realmente conhecido por ninguém. É pensar que se algo extraordinário acontecesse, bom ou ruim, você não saberia para quem ligar primeiro. É perceber que sua ausência talvez não ecoasse tanto quanto você gostaria. Muitos olham para quem não tem amigos próximos e concluem rapidamente: é frio, é antissocial, não gosta de pessoas. Mas a psicologia mostra que, na maioria das vezes, a história é muito mais complexa. Frequentemente, essas pessoas sentem demais, observam demais, percebem detalhes que outros ignoram. Elas notam quando o sorriso não chega aos olhos, quando o tom de voz muda sutilmente, quando a energia da conversa se altera. E, em algum momento do passado, aprenderam que se aproximar podia doer. O cérebro humano foi programado para a conexão. Pesquisas indicam que o isolamento ativa áreas cerebrais semelhantes à da dor física. Evolutivamente, estar sozinho significava vulnerabilidade. Por isso, quando a solidão se prolonga, o sistema nervoso entra em alerta. O sono fica mais leve, a mente começa a buscar sinais de perigo, e aos poucos a proteção vira padrão. Desejo. Por trás de quem não tem amigos existe quase sempre um desejo profundo de conexão verdadeira. Não qualquer conexão, não apenas companhia superficial, mas alguém que escute de verdade, alguém que permaneça, alguém que enxergue. Paradoxalmente, muitas dessas pessoas desejam amizades profundas mais do que qualquer outra. Elas valorizam sinceridade, lealdade, presença silenciosa. Elas não querem quantidade, querem verdade. O problema é que, ao longo do tempo, pequenas decepções acumuladas ensinaram uma lição silenciosa: é mais seguro não tentar. Esse é o ponto onde o isolamento deixa de ser escolha e se torna mecanismo de defesa. E aqui surgem os 5 traços únicos que se desenvolvem nesse território silencioso. Primeiro traço: observação aguçada e leitura de padrões. A psicologia mostra que pessoas que passam longos períodos à margem de grupos sociais desenvolvem uma capacidade extraordinária de observação. Elas se tornam especialistas em microexpressões, em variações de energia, em inconsistências entre palavras e atitudes. Por terem passado tempo analisando interações de fora, aprendem a detectar falsidade, ironia velada e desconforto antes mesmo que seja verbalizado. Isso pode parecer excesso de análise, mas na verdade é um sistema de proteção refinado. O lado luminoso desse traço é clareza social. Você percebe o que muitos ignoram. Segundo traço: domínio intenso do diálogo interno. Sem o espelho constante de amigos próximos, o diálogo interno cresce. Pesquisas indicam que, na ausência de validação externa, a mente busca a autoexplicação. Você revisita conversas, repassa memórias, analisa onde a conexão falhou. Isso pode se tornar cansativo, mas também gera autoconsciência profunda. Você aprende a se entender,
a reconhecer seus padrões, a questionar suas reações. O risco está em transformar reflexão em autocrítica constante. Mas quando equilibrado, esse traço se torna maturidade emocional. Terceiro traço: hipervigilância contra a rejeição. Quando o cérebro experimenta repetidas decepções sociais, ele prefere prever a rejeição a ser surpreendido por ela. A psicologia mostra que o isolamento prolongado ativa um estado de alerta. Você analisa cada mensagem de texto, interpreta silêncios como desinteresse. Presume afastamento onde talvez só exista distração. Isso não é fraqueza, é proteção. O lado positivo escondido aqui é sensibilidade social. Você é atento, perceptivo. A chave está em aprender a diferenciar passado de presente. Quarto traço: empatia profunda pelos invisíveis. Curiosamente, quem conhece a dor da invisibilidade costuma desenvolver uma empatia rara. Você percebe quando alguém é deixado de lado numa roda de conversa. Nota quem está quieto demais. Sente quando alguém está deslocado. Pesquisas indicam que experiências de exclusão aumentam a capacidade de reconhecer exclusão em outros. Você talvez não busque popularidade, mas valoriza sinceridade. Esse traço é uma força silenciosa. Você enxerga quem o mundo não vê. Quinto traço: entorpecimento emocional defensivo. Para sobreviver ao ciclo de tentativa e frustração, o cérebro pode reduzir a intensidade emocional. A psicologia chama isso de adaptação protetiva. Não é que você deixou de se importar. É que se tornou cauteloso demais para sentir plenamente. A empatia pode parecer diminuída. A iniciativa de aproximação pode desaparecer. Não por indiferença, mas por exaustão. Esse traço, embora doloroso, mostra o quanto você tentou antes de recuar. Aqui está o ponto crucial. Esses traços não são defeitos permanentes. São adaptações. E adaptações podem ser atualizadas. A solidão altera a percepção do tempo. Minutos parecem mais longos. Dias mais pesados. Sem o espelho da amizade, você pode começar a se sentir irreal, como se sua existência não ecoasse. Mas a diferença entre solidão e solitude está na escolha. A solidão pode se tornar espaço de reconstrução. Em vez de reforçar a narrativa "ninguém se importa", você pode começar a perguntar: quem eu era antes do silêncio se tornar rotina? Que partes minhas ficaram escondidas por medo? A reconstrução da confiança social começa pequena. Não exige grandes grupos. Não exige exposição dramática. Exige microatos de coragem. Uma mensagem enviada mesmo com receio. Um convite aceito, apesar da ansiedade. Uma conversa onde você compartilha algo leve, mas verdadeiro. A conexão real não nasce da perfeição. Nasce da presença. E presença é permitir-se ser visto aos poucos. Resultado: se você se reconhece nesses traços, entenda algo importante. Você não está quebrado. Sua mente fez o que precisava para proteger você. Sua hipervigilância mostra que você se importou. Seu entorpecimento mostra que você sentiu demais. Sua observação aguçada mostra que você valoriza a autenticidade.
A solidão não foi uma sentença. Foi um capítulo de preparação. Ela ensinou você a diferenciar superficialidade de profundidade, a valorizar silêncio verdadeiro, a reconhecer empatia genuína. A cura não começa encontrando muitas pessoas. Começa lembrando que você merece conexão. Começa ao separar o passado das possibilidades atuais. Começa ao entender que sua história não terminou no isolamento. Existe alguém, em algum lugar, que valoriza exatamente o tipo de profundidade que você carrega. Mas para encontrá-lo, você precisa permitir pequenos riscos. Não para provar seu valor, mas para exercitar sua coragem. A solidão não é o fim da sua narrativa. É o ponto de virada onde você aprende que conexão não é quantidade, é qualidade. E que seu próximo capítulo pode ser escrito com mais gentileza consigo mesmo. Se hoje você sente que ninguém realmente conhece você, talvez seja a hora de começar permitindo que alguém conheça. Pouco a pouco. Não porque você está incompleto, mas porque compartilhar sua profundidade pode ser a maior forma de força. Sua história não termina no silêncio. É nele que sua voz começa a se formar com mais clareza.